Eu e a Déia, que somos um tanto quanto enxeridas, pedimos ao professor Sidman e à dona Rita Sidman que viessem aqui por 10 minutos. Então, daqui a 10 minutos, eles devem se retirar e nós nos sentimos extremamente honradas que eles tenham vindo por 10 minutos que seja, tá bom? Aí vocês vão ter que abrir aqui um caminho para eles passarem, tá bom? A Maria Amélia também 10 minutos. Mas é que ela me falou que ela talvez ficasse uns 15 ou 20. Mas também vocês abrem também para ela. Então eu vou começar o texto, né? O tema é: a violência urbana aplica-se à análise da coerção. Para variar, eu vou fazer dois alertas antes de começar o texto. Primeiro, é que nós não temos, nem eu nem a Maria Amélia, a pretensão aqui de apresentar o resultado de um trabalho sistemático de coleta, análise e interpretação de dados. Esta palestra é fruto de um olhar mais atento para o fenômeno da violência, que se fortaleceu a partir do momento que decidimos dar um curso eletivo na PUC São Paulo sobre coerção em 1993. Este curso foi baseado no livro do professor Sidman. E uma versão preliminar desse trabalho que a gente está apresentando aqui já foi apresentada na Semana de Psicologia da PUC São Paulo, exatamente em 93, quando a gente estava terminando a dar o curso. Desde essa época, a gente tem comentado o assunto, nós duas e com os nossos companheiros de trabalho. Nós temos recortado notícias de jornal e, de algum modo, nos preocupado com a questão de como a análise experimental do comportamento poderia servir de instrumento de análise e de ferramenta de intervenção com relação ao problema da violência. Então, e isso não é uma falsa humildade, não haverá aqui nada de novo para qualquer pessoa sensibilizada para a questão da violência e que tenha um instrumental de análise da análise experimental do comportamento e que, porventura, tenha a assinatura de um jornal diário de grande circulação. O que a gente só fez é nos elogiar e dizer que a gente está sensibilizada para a questão da violência a partir do trabalho do professor Sidman. Esses são os dois avisos. Agora é sério. Além disso, tá sendo transmitido ali fora. Se vocês quiserem sentar, não tem som. Então, por enquanto, você fica de pé. Vamos ver. Tem lugar aqui na frente, sentada no chão, tá? Bom, tá certo. Além desses dois avisos, a nossa análise em absoluto é inédita. Nós devemos muito a duas pessoas que, por seu trabalho extraordinário, fruto do estudo e pesquisa sistemáticos na área de controle aversivo e de uma especial sensibilidade para os problemas humanos, nos serviram de modelo: Maria Amélia Matos e Murray Sidman. O professor Sidman, em seu livro, que todo mundo deve ter conhecimento agora, demonstra todas as possibilidades que o trabalho experimental e o conhecimento a partir dele produzido geram para a análise dos problemas envolvidos na utilização do controle aversivo. Nosso trabalho foi apenas o de encontrar exemplos na realidade brasileira e analisá-los segundo esta perspectiva. Em seu texto,
A Ética do Controle Aversivo, Maria Amélia Matos, em tempos difíceis, com coragem, perspicácia e poesia, nos mostrou que isto poderia ser feito. A gente morre de inveja até hoje, entre outras coisas, porque a poesia a gente não conseguiu imitar. Então, o texto, a nossa análise. Maria Marta. A gente queria mesmo de coração falar muito obrigado para vocês dois. Acho que foi um exemplo que marcou a nossa vida. O do professor Sidman, da dona Rita e o da Maria Amélia. A gente sempre quis que você escrevesse outro texto. Você não fez, a gente está tentando te imitar mesmo. Tá? Muito obrigada. A hora que eles quiserem sair, ninguém vai se importar. Já foi. Muito obrigada. Principalmente pela Maria. Então vamos lá. Olha, então a gente vai começar. A gente tem, na realidade, 3 tópicos grandes para falar, e só na tentativa de ser didático. O primeiro são 2 grandes tópicos. O primeiro é o contexto de nossa análise da violência. Em que contexto que nós vamos analisar a violência. Tá? Dentro desse contexto, o primeiro ponto que a gente gostaria de destacar é assim: nós não estamos analisando a violência como mais um atributo da vida urbana contemporânea. O que a gente quer dizer com isso? Mais ou menos o que o Rodolfo falou um pouco na frase dele, não sei se a gente chega na mesma conclusão pelos mesmos caminhos. Do nosso ponto de vista, a violência não é uma coisa a mais, alguma coisa que se acrescentou à vida do homem e que basta você chegar lá e tirar se você não gostar dela, tá? Para falar sobre isso, quer dizer, a violência não é apenas mais um atributo da vida urbana contemporânea, a gente vai desenvolver uma pequena análise aqui que se baseia em alguns pressupostos que nós acreditamos estar, com certeza, presentes em uma concepção behaviorista radical de homem, mas que, no nosso caso particular, estes pressupostos foram aprendidos a partir de outro contexto teórico. É simplesmente por esta razão que a gente sente a necessidade de esclarecê-los. Na realidade, são 4 pressupostos. Eu vou falar os 4, depois vou falar um pouquinho de cada um. Primeiro, o indivíduo se produz em sociedade. Segundo, o homem é um ser histórico e social em contínuo processo de satisfação de suas necessidades. Terceiro, este processo de criação de necessidades não é linear ou unidirecional. Para alguns, ocorre um refinamento, para outros, uma brutalização das necessidades. E este processo expressa as contradições do momento histórico vivido. Quarto, é neste processo de criação de necessidades que o homem se constitui. Então, eu vou ler alguns trechos, retirados todos, de livros do Karl Marx, que foi com quem nós aprendemos esses 4 pressupostos. Então, o primeiro, o indivíduo se produz em sociedade, diz o Karl Marx, no Introdução para a Crítica da Economia Política. A produção do indivíduo isolado, fora da sociedade, é uma coisa tão absurda como o desenvolvimento da linguagem sem indivíduos que vivam juntos e falem entre si. Então, para nós significa isso. Falar de homem significa falar de alguém produzido em sociedade. Fora disso, é só abstração. Segundo, o homem é um ser histórico e social em contínuo processo de satisfação de suas necessidades. E a criação destas necessidades novas
constitui o primeiro fato histórico. Então aqui a gente está dando quase que o que a gente entende por história? História não é aquilo que está no livro, né? Mas é a vida concreta dos homens, e essa história humana começou na hora que o homem criou a primeira necessidade nova, por exemplo, a de construir um instrumento. Terceiro, então, esse processo de criação de necessidades não é linear ou unidirecional. Para alguns ocorre um refinamento, para outros brutalização. E este processo expressa as contradições do momento histórico vivido. E aqui nós vamos citar um trecho que a gente gosta muito. A gente não encontrou lugar para um outro que a gente gosta também, mas esse a gente conseguiu colocar. Diz o Marx no Manuscritos: inclusive a necessidade de ar livre deixa de ser no trabalhador uma necessidade. A luz, o ar, etc., a mais simples limpeza animal deixa de ser uma necessidade para o homem. Não apenas o homem não tem nenhuma necessidade humana, mas, inclusive, as necessidades animais desaparecem. O irlandês não conhece outra necessidade senão a de comer, e, mais precisamente, a de comer batatas. E, para sermos mais exatos, a de comer batatas estragadas, a da pior espécie de batatas. A simplificação da máquina do trabalho é utilizada para converter em operário o homem que ainda está se formando, o homem ainda não formado, a criança, assim como o operário tornou-se uma criança totalmente abandonada. A máquina acomoda-se à fraqueza do homem para converter o homem fraco em máquina. Então a gente acha que aqui ele está dando exemplos do que esse processo histórico, ele não é linear, não é cumulativo, não conduz ao processo, aliás, ao progresso, que deve ter ficado claro hoje na palestra da Nilza, que é uma característica também do behaviorismo radical. Então, quando ele fala do irlandês, ele está dizendo o seguinte: enquanto você tem alguém que objetivamente tem necessidade de comer comidas extremamente refinadas, isso é uma necessidade, você tem alguém que vai se brutalizando do ponto de vista da necessidade, que ele necessita cada vez menos. E o exemplo do ar, do espaço, é significativo. Quer dizer, basta a gente comparar como vivem algumas pessoas na favela e como vivem os animais no zoológico. É isso que significa dizer que o homem está aquém, está abaixo das necessidades animais, para alguns homens, para alguns grupos sociais. Tá? Quarto pressuposto: é nesse processo de criação de necessidades que o homem se constitui. Vou citar o Marx outra vez, e aqui acabou o Marx. O homem se apropria de sua essência universal de forma universal, isto é, como homem total. Cada uma das relações humanas como o mundo: o ver, o ouvir, o cheirar, o saborear, o sentir, o pensar, o observar, o perceber, o desejar, o atuar, o amar. Em resumo, todos os órgãos de sua individualidade são, em seu comportamento objetivo, em seu comportamento para o objeto, a apropriação deste. A formação dos 5 sentidos é um trabalho de toda a história universal até nossos dias. Para o homem que morre de fome, não existe a forma humana da comida, mas apenas seu modo de existência abstrato de comida. Esta bem poderia apresentar-se na sua forma mais grosseira, e seria impossível dizer então em que se distingue a atividade para alimentar-se da atividade animal para alimentar-se. A objetivação da essência humana, tanto no sentido teórico quanto no sentido prático, é, pois, necessária, tanto para fazer humano o sentido do homem, como para criar o sentido humano correspondente à plena riqueza da essência humana e natural. O que ele está dizendo? E aqui eu acho que a gente concretiza o que a gente queria dizer com o título, o subtítulo, que a violência não é mais um aspecto. Quer dizer assim, o homem, desde o ponto de vista biológico, do ver, do ouvir, até o ponto de vista que para nós tem outro nome, psicológico, né? Sentir, amar, etc., ele se constitui em cada relação. Então, na hora que a gente está falando de violência, nós não estamos falando de um fenômeno, de uma coisa. Nós estamos falando da constituição de um ser humano diferente, porque ele vive relações de violência. Então, o estudo da violência, para nós, se caracteriza se coloca nesse contexto, nessa amplitude. Tá? Bom, esses pressupostos, então, nos impedem de olhar a violência como simplesmente um aspecto da vida dos homens, talvez de alguns homens, ou como mais um atributo do homem. Isto significa que não olharemos para a violência como algo em si, à parte, em separado,
mas que ao olharmos para a violência, estamos falando do comportamento humano, ou seja, de relações entre os homens. Ao discutir a violência, na realidade, estamos analisando o homem que está sendo produzido e em que condições este homem está sendo produzido. Numa tradição de pensamento que compõe a história do behaviorismo, as perguntas sobre a violência nem sempre foram formuladas desta forma, mas a intuição das respostas a estas questões vem de longe e carrega esta amplitude. Sechenov, que era um fisiólogo russo, que viveu entre 1829, não, está errada a data. 1829 e 1900. Isso. Escreveu em 1863, ao analisar o desenvolvimento da capacidade para impedir movimentos. Ele afirma que, após a criança ter aprendido a andar e a falar, ou seja, a usar os seus músculos, e já é capaz de entender o que se diz a ela, passa a ser ensinada com advertências, do tipo, não faça isso, senão tal coisa. Para o ensino da criança, tais advertências são frequentemente acompanhadas por castigo de dor física. Isto carrega terrivelmente o futuro da criança. Sob tal sistema de educação, a moralidade do motivo, que deveria dirigir sozinha as atividades da criança, é ocultada pelo sentimento muito mais forte de medo. E desta forma, surge no mundo a triste moralidade do medo. Depois do Sechenov, muito se estudou sobre violência, mas os resultados produzidos só fizeram corroborar, detalhar e tornar mais estarrecedora essa primeira intuição. As pesquisas realizadas dentro de uma perspectiva behaviorista radical fornecem hoje, do nosso ponto de vista, um conjunto de conceitos que permite analisar o problema da violência na amplitude que ele tem e propor soluções tentativas. Tentativas exatamente porque nós reconhecemos a sua real dimensão. A utilização do conceito de contingências como instrumento de análise da realidade nos permite identificar relações específicas e peculiares entre o indivíduo e o ambiente, bem como as alterações produzidas por essas relações no ambiente e no sujeito, superando uma análise impressionista, permitindo identificar claramente as condições de produção e manutenção destas contingências. Então agora a gente vai fazer uma passagem que para nós parecia importante. Como que a gente passa do termo violência para o termo controle aversivo? Esclarecidos os pressupostos que dirigem a maneira como concebemos o fenômeno da violência, nos resta explicitar o que entendemos por violência. Entendemos violência como sinônimo de coerção, tal como Sidman, em 89, utiliza o termo, como a presença de controle aversivo em nossas interações com outros homens e com a natureza. E controle aversivo envolve punição, reforçamento negativo, fuga e esquiva, e privações socialmente impostas, tal como Sidman define no livro. Assim, quando a polícia invade uma favela em resposta à morte de um policial, ou quando invade um presídio para conter uma rebelião, quando tortura um preso que não seguiu as normas estabelecidas, estamos falando clara e obviamente de punição. Quando reagimos a um assalto, entregamos nossa carteira, ou quando uma família paga o resgate de um sequestro, quando instalamos traves e alarmes nos nossos carros, estamos falando de reforçamento negativo, fuga e esquiva. Quando crianças são tornadas desnutridas por falta de alimento, quando a um trabalhador se paga um salário de R$100, quando crianças são obrigadas a trabalhar aos 10 anos de idade para ganhar seu sustento, quando, enfim, se aumenta a desigualdade entre ricos e pobres, estamos falando de privação socialmente imposta. Qualquer destas situações é uma situação de violência. Então, tendo esta definição de violência, a pergunta que a gente tinha nesse momento é mais uma pergunta, né? Como o behaviorismo radical pode contribuir para a análise da violência? Então, na realidade, o que a gente vai apresentar são algumas conclusões dessa análise, e como a gente falou, aprendidas a partir dos textos da Maria Amélia sobre controle aversivo e do livro do Sidman. Então, qual é a primeira conclusão?
E a gente vai sempre ter a tentativa de, primeiro, falar isso na linguagem da violência, quer dizer, na linguagem que as pessoas, em geral, na nossa sociedade, usam para se referir a este fenômeno, que emprega a terminologia da violência, e depois vamos tentar passar isso por uma linguagem de controle aversivo. Então, a primeira conclusão permitida ou gerada por uma análise behaviorista radical. 1. A difusão da violência. A violência é muito frequente e faz parte do nosso cotidiano. Como consequência, nós nos acostumamos a ela. A descrição das contingências presentes na vida cotidiana hoje, nos grandes centros urbanos, revela que o controle aversivo predomina como forma de interação entre os homens e as instituições sociais e entre os homens e a natureza. O controle aversivo é de tal forma disseminado e frequente que não mais nos damos conta de que outras formas de relação seriam possíveis. Agimos e reagimos como se não houvesse outra alternativa de interação. A simples leitura da primeira página da Folha de São Paulo, de 24 de abril, é um exemplo contundente da presença constante e disseminada do controle aversivo em nossas vidas. E o fato de ser tratada como simplesmente mais uma primeira página de jornal mostra como reagimos, entre aspas, naturalmente à sua presença. As chamadas na primeira página eram, nós vamos listar todas: terror explode prédio nos Estados Unidos. Informe calcula 78 mortos no maior atentado do país contra edifício do governo federal em Oklahoma. Outra chamada: decretado estado de sítio na Bolívia. A medida, permitida pela Constituição, foi resposta a conflitos entre policiais e professores em greve, a decretação de paralisação geral e a ameaça de separatismo de uma região boliviana. Foram presas 376 pessoas, entre sindicalistas e plantadores de coca. Outra chamada: bomba fere em Madrid maior líder da oposição. Outra chamada: ataque com gás intoxica 400 pessoas no Japão. Outra chamada: FHC manda Sérgio Mota limitar seus comentários. Outra chamada: número de miseráveis cresce 42,2%. Outra chamada: Câmara aprova mínimo de R$100. Essas são todas as chamadas. Entre as que nós não listamos, existem 4. Então, além disso, das 4 chamadas da primeira página que não se relacionam, pelo menos explícita e diretamente com violência, uma delas era: Corinthians bate por 3-0 a Ferroviária. Mesmo em relação a um fenômeno que poderia não envolver qualquer forma de controle aversivo, a metáfora utilizada revela a presença pervasiva da violência. Se esta leitura não fosse suficiente para nos convencer, bastaria continuar lendo o jornal por mais alguns dias. No dia 5 de maio, encontraríamos a seguinte chamada: Rio registra 27 homicídios em 24 horas. No dia 27 de julho, mortes violentas crescem 43,5%. No mesmo dia, número de homicídios cresce 16,4% em São Paulo. E no dia 3 de agosto, taxistas param o trânsito por 4 horas. Manifestantes protestam e afirmam que 6 motoristas foram mortos desde sexta-feira. Esse jornal, acho que era da quinta seguinte. Talvez não seja irrelevante. Acabou a notícia. Talvez não seja irrelevante que algumas destas matérias tenham entrado na seção que o jornal denomina de cotidiano. Como indicador da frequência da violência, basta procurar e frequentemente encontraremos, às segundas-feiras, um informe na Folha de São Paulo sobre o número de assassinatos na cidade de São Paulo durante o final de semana. E para completar a informação, frequentemente encontraremos comparações comprovadoras do aumento desta frequência. Por exemplo, em 18 de setembro, lemos: fim de semana em São Paulo registra 25 assassinatos. E continua a chamadinha menor: os 25 homicídios deste final de semana estão longe do recorde do ano, observado nos dias 24 e 25 de junho, quando 64 pessoas foram assassinadas. Ainda no mesmo dia, 18 de setembro, a Folha de São Paulo publicou reportagem com o seguinte título:
39ª chacina do ano, produzindo um total de 138 vítimas. Se o destaque dado na imprensa, em termos de espaço físico no jornal, se correlacionar com o impacto da notícia sobre a população, podemos supor que chacinas passaram a ser algo comum. No dia 24 de abril deste ano, a Folha dava aproximadamente uma página e meia para informar detalhadamente a 16ª chacina do ano em São Paulo. No dia 18 de setembro, um 8º de página para informar a 39ª chacina do ano. Efetivamente, parece que a violência passou a fazer parte de nosso cotidiano. Banalizou-se. Esta banalização produz e, ao mesmo tempo, reflete o fato de que não nos damos conta do papel que a violência desempenha em nossas interações uns com os outros. Entretanto, os seus efeitos são amplos. E aqui as contribuições das pesquisas são claras. Então a gente vai começar a fazer uma relação, já iniciada de novo pela Maria Amélia e pelo Sidman, entre alguns dados experimentais e alguns fenômenos que acontecem no nosso dia a dia. Primeira conclusão, primeiro resultado, digamos. O uso da violência acarreta mais violência. Em primeiro lugar, porque o uso de estimulação aversiva implica na continuação do uso de estimulação aversiva. A utilização de estímulos aversivos como consequências de comportamentos compete com outras consequências. Por isso, seu efeito é temporário. E para evitar tal competição, aumentamos a intensidade do estímulo aversivo. Na Folha de São Paulo, por exemplo, no dia 24 de julho, numa reportagem sobre a utilização de tacos de beisebol como arma por jovens, lê-se a seguinte chamada: primeiro uma conversa, daí o taco, e depois o uso da pistola. Os jovens entrevistados justificam o uso do taco como defesa contra assaltos. Um menino de 12 anos afirma: saio com o taco, mas só vou usá-lo se alguém vier me assaltar. Então, em primeiro lugar, a violência acarreta mais violência porque a utilização de controle aversivo implica na continuidade da utilização de controle aversivo. Em segundo lugar, porque o uso de estimulação aversiva gera contracontrole, em geral também aversivo. Uma reportagem da Folha de São Paulo de 10 de maio sobre invasão da polícia em favela do Rio de Janeiro é bastante ilustrativa. Diz a notícia: um menino de 10 anos morreu durante uma operação da Polícia Civil ontem de manhã na favela Parque Vila Nova, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, Iron Souza da Silva se escondeu debaixo da cama, mas, mesmo assim, foi baleado por policiais que perseguiam supostos assaltantes. Cerca de 300 moradores fizeram protesto em uma avenida próxima da favela. O ato foi repelido pela polícia militar e terminou em saques a lojas e a depredações. Então, para nós, esse é um exemplo claro do controle aversivo, gerando contracontrole, que gera mais controle aversivo, que gera mais contracontrole. Então, primeira conclusão: o uso de violência acarreta mais violência. Segunda conclusão: o uso da violência faz com que tudo tome a feição de violência. Através de relações respondentes e operantes, a utilização de estímulos aversivos, gradual e sistematicamente, aumenta o número de estímulos aversivos em nosso ambiente, tornando estímulos originalmente neutros e até mesmo originalmente reforçadores positivos em estímulos aversivos. Na Folha de São Paulo, de 21 de julho, encontramos o seguinte relato de uma mulher após ter sido ameaçada por um menino armado de uma pedra, enquanto estava dentro de seu carro. Agora estou com medo de parar no farol e de dar dinheiro a outros meninos. Em reportagem sobre chacinas realizadas em Francisco Morato, nas quais 19 pessoas foram mortas em 4 chacinas ocorridas entre outubro e abril, o jornal O Estado de São Paulo diz o seguinte: o medo já faz parte do dia a dia das famílias do Jardim Santo Antônio, bairro onde aconteceram 3 das 4 matanças.
nenhuma delas esclarecida pela polícia até hoje. Andar pelas ruas é perigoso. Falar sobre o assunto com um desconhecido, quase impensável. A aparição de uma máquina fotográfica instala o pânico. Todos fogem aterrorizados. Então aqui estão para nós dois exemplos que vão mostrando como que fenômenos, fatos, objetos que compõem o nosso mundo, desde um menino, de uma criança, até uma máquina fotográfica, vão se transformando em estímulos aversivos que vão gerar em nós fuga e esquiva. Terceiro resultado, terceira conclusão. O uso da violência produz um ser humano impotente diante da violência. Num mundo pleno de estímulos aversivos, a esquiva e a fuga são as únicas alternativas. Toda a energia que temos é dirigida para a fuga e a esquiva. O uso de controle aversivo produz sujeitos quietos, passivos, que fazem o mínimo necessário, que desgostam do ambiente em que vivem e que o temem, e que, assim que puderem, fugirão ou se esquivarão. A fuga e a esquiva, só que, entretanto, a fuga e a esquiva assumem muitas e diferentes formas. Fugimos e esquivamos. 1. Ignorando tudo o que acontece. Empurramos o problema com a barriga. Atribuímos responsabilidade a outros ou nos isolamos socialmente. Esse isolamento implica a não participação política, profissional e pessoal, a não participação na vida da comunidade. Um bom exemplo de como ignorar é um comportamento de fuga, e esquiva. Eu vou ler de novo, desculpa. Um bom exemplo de como ignorar é um comportamento de fuga e esquiva é encontrado em alguns dos episódios que se seguiram à briga entre torcedores do São Paulo e do Palmeiras num jogo de júniores realizado domingo pela manhã, no dia 20 de agosto, que terminou com 102 pessoas feridas e uma pessoa morta. A imprensa dedicou a esses acontecimentos um enorme espaço. Dentre as notícias que se seguiram, destacamos, em 20 de agosto, a seguinte chamada: entidade que dirige o futebol paulista quer que Ministério Público proíba a existência das organizadas. Para nós é um brilhante exemplo de jogar a responsabilidade no outro, de empurrar com a barriga. No dia 29 de agosto, projeto de lei anti-violência fica para 96, diz o ministro. O que é isto se não empurrar com a barriga? Em 22 de agosto, a Federação Brasileira de Futebol ataca e coloca a culpa da violência nos paulistas. O que é isto se não atribuir responsabilidade a outros? Ou ainda, em 28 de agosto, síndrome da violência afugenta os torcedores. Pais proíbem os filhos de ir aos estádios assistir futebol. 2 exemplos de isolamento. A isenção pessoal e política talvez seja uma das formas de fuga e esquiva mais comumente encontradas entre nós. Cotidianamente nos deparamos com ela, nos outros e em nós. Em O Estado de São Paulo, na mesma reportagem já citada sobre as chacinas, o jornalista escreve: o temor entre os moradores do Jardim Santo Antônio cresce assim que ouvem a frase: o que aconteceu? É a senha do pavor. Ninguém viu, ninguém sabe, ninguém ouviu. Para se fechar no silêncio, a polícia suspeita até que há um subterfúgio. Trata-se do fato de testemunhas ou sobreviventes apontarem os matadores como encapuzados, o que elimina a chance de um posterior reconhecimento. Então, a primeira forma de fuga e esquiva é ignorar tudo o que acontece. A segunda forma, fugimos e esquivamos, desistindo de tudo que está à nossa volta. A violência produz, como forma de fuga e esquiva, o abandono da família, da escola, da sociedade. Desistimos dos ambientes nos quais somos submetidos a controle aversivo e das pessoas que nos controlam aversivamente. Ainda nessa mesma notícia do Estado de São Paulo, podemos ler: boa parte das pessoas que poderia colaborar com as investigações sobre as chacinas sumiu da cidade. Em entrevista para o Estado de São Paulo, lemos o relato de uma história muito conhecida entre nós e que tomamos apenas como mais uma história.
Um menino de 12 anos que mora na rua há 3 anos e diz assaltar pessoas em carros armado de caco de vidro. Quando perguntado por seus pais, responde: eles não ligam para mim, meu pai bebe o dia inteiro. Quando apareço lá em casa, no Tabuão, minha mãe quer saber se tenho dinheiro. Faz muito tempo que não volto lá. Então, a segunda forma de fuga e esquiva seria desistir do que está à nossa volta. Terceira forma, fugimos e esquivamos, buscando destruir, se pudermos, as fontes de coerção. Sob controle aversivo, emitimos respostas de fuga e esquiva que, quando possível, assumem a forma de ataque à fonte de coerção. Sob coação, tendemos a atacar aquele que nos coage e tendemos a fazê-lo com toda a intensidade de que somos capazes. Pior ainda, qualquer estimulação aversiva, ainda que não seja dirigida diretamente a nós, pode produzir respostas de agressão. Tendemos a reagir com o ataque indiscriminadamente a tudo aquilo que estiver relacionado à estimulação aversiva. São indicativos disso o depoimento de uma mulher que sofreu tentativa de assalto por parte de um menino. Diz ela: quando abaixei para pegar a carteira, ele bateu a pedra no vidro do carro e disse que ia estourar minha boca. Eu o ameacei e ele quase me acertou. Também é exemplo disso a descrição feita por um menino de 12 anos que assalta motoristas com carro de vidro. Diz ele: enquadrei uma garota e um cara que estava num carro atrás saiu com um porrete e bateu na minha cabeça, nas costas e no meu braço. Bateu bastante e cortei a mão com o vidro. O homem estava furioso e saí dali bem depressa. Os relatos sobre motins, tão frequentes na imprensa, parecem também indicativos desta forma de fuga e esquiva. Exemplos: rebelião em São Paulo mata carcereiro. Uma tentativa de fuga seguida de rebelião causou a morte de um agente de segurança e feriu outros 3. Complexo penitenciário tem 5º motim em 95. O complexo penitenciário enfrenta seu quinto motim esse ano. 3 deles ocorridos em março. A primeira rebelião foi no dia 10 de março e aconteceu na casa de detenção. No mesmo dia, uma segunda, 770 detentos fizeram nova rebelião. Eles trocaram tiros com a polícia, queimaram colchões e colocaram fogo nas áreas do presídio. 4 dias depois, 2 detentos tentaram fugir. Fugimos e esquivamos, era isso, né? Então, o uso de violência produz um ser humano impotente diante da violência. Impotente por quê? Ele só ignora, ele só desiste e, quando ele reage destruindo. Tá? Então, um outro grande conjunto de efeitos para nós. O uso da violência torna os sujeitos amargos, vivendo uma vida amarga. Uma análise detalhada das situações de controle aversivo nos revela que outras alterações podem ser identificadas no repertório comportamental, além das respostas de fuga e esquiva. Primeira, sob controle aversivo, não podemos deixar de estar vigilantes. Esta vigilância nos coloca em uma posição que impede a aprendizagem de qualquer outra coisa. Nosso único critério de sucesso é nossa efetividade em reduzir ou evitar a coerção. Tornamo-nos cativos de nosso medo. Em matéria da Folha de São Paulo, há o relato de um homem de 42 anos que reagiu a um assalto e acabou matando um dos assaltantes. Diz ele, diz o jornalista sobre esse homem: ele vive até hoje assustado com a ideia de que os assaltantes voltarão para vingar o colega morto. Deixou o bairro onde vivia, mudou-se para um apartamento, depois para um pequeno prédio onde mora, sendo o mais discreto possível. Nunca mais passou pelo bairro onde morava. Não sai à noite, só usa carro de segunda para não chamar atenção. Então, uma vida amarga, homens amargos, porque a gente tem que estar sempre vigilante, a gente não pode fazer mais nada além disso. Segunda coisa, sob controle aversivo, não exploramos o mundo. Desenvolvemos um repertório comportamental estreito, limitado. Temos medo de explorar o mundo, tememos as novidades.
Perdemos a oportunidade de mudar, de explorar contingências. A vida torna-se uma monótona repetição. É o que nos conta Dona Neuza, uma senhora aposentada que mora em uma região de Fortaleza, próxima de um ponto de encontro de gangues, e que relata que há um ano não sai à noite de casa, já não conversa com suas vizinhas na porta de casa, costume que mantinha desde há 25 anos, quando passou a morar no bairro. Diz a Dona Neuza: agora meu único divertimento é ficar sentada assistindo TV como uma paralítica. É o que nos conta também um jornalista escrevendo sobre um bairro que já presenciou várias chacinas. A cada morte, os habitantes acabam estabelecendo hábitos cada vez mais cuidadosos. Um jovem de 15 anos que vive na região relata: não ando mais sozinho e sou obrigado a ir da escola direto para casa. Mais uma coisa que torna a vida amarga. Sob controle aversivo, só conseguimos dar conta de uma rotina pré-estabelecida. Os comportamentos de fuga e esquiva, eles próprios se tornam estereotipados, mecânicos e compulsivos. Não podemos correr o risco de variar exatamente aquela estratégia que sempre nos livrou do perigo e da dor. A repetição, a estereotipia parecem ser o único porto seguro. Uma mulher que experienciou 3 assaltos no carro e 1 em sua casa, no qual seu marido conseguiu acionar o alarme e os ladrões renderam-se à polícia, relata 2 anos depois do último assalto. Até hoje, preciso de tranquilizantes para dormir. Acho que vou precisar sempre. A ideia de que o alarme possa vir a falhar me deixa apavorada. Se por algum motivo ele dispara durante a noite, sinto que eles já estão subindo as escadas, que vai começar tudo de novo. Essa sensação de apavoramento eu sinto todas as noites. O jornalista relata que o sistema de segurança da casa já era sofisticado e foi reforçado. O funcionamento de dispositivos é checado todas as noites. E diz a moça: ainda assim, quando vou deitar, entrego a casa a Deus. Quarta coisa: sob controle aversivo, comportamentos supersticiosos tornam-se muito prováveis. Os comportamentos de fuga e esquiva dificultam a exploração e a emissão de respostas alternativas, e aquelas respostas acidentalmente associadas com respostas de esquivas efetivas se fortalecem, gerando um comportamento supersticioso de difícil extinção. Tornamo-nos frágeis e crédulos. É assim que interpretamos o relato de um jovem cujo irmão morreu em assalto, que afirma jamais sair à noite sem o par de tênis que o irmão usava quando do assalto. Diz esse jovem: é uma homenagem ao meu irmão. Ele perdeu a vida lutando por este tênis. Este tênis para mim é sagrado. Quando estou com ele, sinto que estou com meu irmão. Não tenho medo nenhum. Em síntese, como nos ensina Sidman, sob controle aversivo ou num mundo violento, vivemos em contínuo estado de ansiedade e temos por companhia todas as alterações orgânicas que podem compor o estado de ansiedade. Desenvolvemos úlceras, temos cólicas intestinais, palpitações, dores de cabeça, ataques cardíacos e estresses. Tememos todo e qualquer contato com o nosso ambiente, físico e social. A apreensão nos acompanha todo o tempo, até mesmo nas situações aparentemente inócuas. Transformamo-nos em autômatos, tornamo-nos doentes neuróticos, transformamo-nos em indivíduos negativos e inflexíveis. Não somos criativos, raramente fazemos o inesperado, qualquer opção nos assusta. Os sentimentos de medo e ódio tornaram-se comuns, cotidianos. Aparecem nas situações mais simples e se expandem em todas as direções. E por fim, quando nenhuma outra forma de fuga e esquiva for possível, só nos restará fugir de nós mesmos. No dia 27 de setembro deste ano, Jânio de Freitas apresenta dados sobre suicídios de índios no Mato Grosso do Sul. São 183 suicídios em 10 anos, 36 dos quais neste ano.
ao se referir aos 150 milhões de civilizados que o suicídio de uma menina índia de 10 anos denunciara, Jânio de Freitas parece indicar que a coerção, as privações impostas aos índios, têm que ser encaradas de frente, como a única alternativa de explicação e de intervenção. Uma onda de suicídios entre funcionários do Banco do Brasil foi notícia do jornal Brasil Agora. Foram 13 suicídios em 6 meses, pelo menos um na agência diante dos colegas de trabalho. Sindicalistas têm associado a pressão econômica na qual vivem os funcionários a esses episódios. Além de todas as consequências do controle aversivo até aqui levantadas, que por si só já são catastróficas, Siedman analisa o que considera um dos efeitos mais terríveis da esquiva. Esse efeito é o seguinte: uma vez instalado o comportamento de esquiva, este pode ser mantido indefinidamente, desde que o agente controlador, eventualmente e assistematicamente, libere estímulos aversivos ao acaso. Não seria este o caso quando, depois de controlada a rebelião do Carandiru, a polícia colocou todos os homens nus, o que parece ser uma norma nestas situações, em um pátio, para proceder a ainda mais uma revista? Ou, o que explicaria a constatação de que trabalhadores sem terra que ocupavam uma fazenda tenham sido mortos pela polícia pelas costas depois de rendidos na frente de seus companheiros? Ou, não seria este o tipo de controle o objetivo da polícia quando invadiu, sem aviso, uma favela à noite, encapuzada, e entrou ao acaso nas casas, matando aqueles que encontravam, afirmando estar à cata de marginais traficantes? Não seria este o objetivo destas ações policiais? Não seria o objetivo dessas ações policiais manter a submissão e o medo? De qualquer forma, foi isto que estas ações geraram. Diz um orador de Vigário Geral: fingimos para nós mesmos que dormimos. O medo tira o sono. Relata outro: eu ouvi os tiros e os assovios. Nem me mexi para eles não ouvirem o barulho da cama. Ainda outro: o silêncio e o medo eram tão grandes que nem os cachorros latiram de madrugada pela primeira vez em Vigário Geral. As contingências de controle aversivo só podem ser mantidas quando a possibilidade de controle é assimétrica, quando uma das partes em interação tem acesso e poder para liberar estimulação aversiva que a outra não detém. Nas instituições fechadas, e talvez especialmente nas instituições que fundamentam, por princípio, todo o seu controle em contingências aversivas, em coerção e coação, um produto quase que inevitável é que este controle seja exacerbado para muito além daquilo que de início foi pactuado. Quando a polícia se confunde com o bandido, usando de seu poder para cometer crimes, associando-se aos chamados criminosos, protegida por suas armas, sua corporação e pelo medo que desperta, estamos diante de um caso desse tipo. Quando uma força policial entra quase que em combate físico com outra força policial para impedir a execução de uma ordem judicial, estamos diante de um caso extremo em que aqueles que deveriam fazer cumprir a lei a ela se contrapõem, baseados em supostos interesses da corporação, e ainda lutam com uma outra instituição que tem os mesmos objetivos. Se vocês se lembram, houve recentemente em São Paulo, a Polícia Civil cercou uma rua e impediu o acesso ao presídio da Polícia Militar para executar a ordem de um juiz, que era transportar presos. Então, aí é que chega ao máximo dessa situação, onde o poder para coagir leva a uma inversão, uma subversão total das coisas, que você não sabe mais aonde que você está. Eu acho que, então, vamos mudar um pouco de assunto, né? Além disso tudo, a consciência moral produzida como consequência do controle aversivo gera um duplo padrão. Aqueles que, dada a distribuição de poder na sociedade, são submetidos a controle aversivo mais do que controlam aversivamente, têm mais a perder
por burlar a lei. Aqueles que detêm a maior possibilidade de controle aversivo, mais facilmente podem burlar a lei. O que nós estamos dizendo? Este duplo padrão se revela nas mordomias concedidas aos bicheiros ou a pescefarias ou a policiais detidos por crimes comuns, enquanto que presos comuns vivem em celas onde sequer há lugar para dormir, tornando-se homens morcego. Presos que se deixam amarrar por seus companheiros para que possam dormir no único espaço disponível, pendurados nas grades da cela. É uma notícia da Folha de São Paulo, de 21 de maio de 93. Ou, este duplo padrão é tornado explícito nos julgamentos especiais pela Justiça Militar de policiais acusados de crimes comuns, enquanto que bandidos menos protegidos denunciam torturas nas delegacias do país sem que jamais se consiga sequer que tais denúncias sejam investigadas. Até agora a gente só constatou, agora a gente vai perguntar. Por que, diante de tantos efeitos, de tantos problemas, nos mantemos participando e construindo um mundo violento, um mundo de relações coercitivas? O behaviorismo tem parte da resposta. Em primeiro lugar, porque estes efeitos do controle aversivo são atrasados. Em segundo lugar, porque o simples conhecimento destes efeitos não suplanta os efeitos imediatos do controle. Além disso, em um mundo hierarquizado, sem distribuição equitativa de reforçadores, segundo Holland, as contingências de controle aversivo são necessárias, tornando-se como que a segunda natureza das relações sociais e das interações entre os homens, contingências indispensáveis para a manutenção desta desigualdade e, inclusive, para a manutenção de esquemas, entre aspas, de reforçamento positivo. Ou seja, com distribuição desigual de reforçadores, não há possibilidade de fugir do controle aversivo. Esta distribuição desigual de reforçadores e a desigual intensidade das contingências aversivas exige ainda uma concepção de homem que atribua ao indivíduo, à sua consciência, as causas da desigualdade e da violência. Um conjunto de ideias que divida cada pessoa em atos e causas e que divida as pessoas entre vítima e algoz. Este tipo de concepção possibilita atribuir a violência a causas inatas ou a causas imutáveis. Este tipo de concepção implica, assim, uma postura quase que contemplativa diante da violência, uma vez que a violência é naturalizada, é vista como parte da natureza humana. Ao mesmo tempo, o controle da violência é abordado e discutido com argumentos morais. As perguntas que dirigem a discussão são: quando a violência é justa? E como tratar com justiça a violência? Entre nós, psicólogos, esta concepção de homem merece uma especial atenção, já que ela está presente no conhecimento que produzimos e difundimos. E mais grave, talvez, com o status de especialistas que nos é atribuído, este conhecimento e as ações dele derivadas tenderão a ser vistos como contendo soluções preferenciais. Como enfrentaremos soluções que compactuam com o problema? O que teríamos a dizer ou a fazer diante de um cartaz encontrado na PUC São Paulo que anuncia o seguinte serviço psicológico: autodefesa psíquica e visualizações curadoras. E para entender seu produto, e que para vender seu produto, pergunta: você não estaria sendo vítima de um ataque psíquico? Sugerindo a seguir: pare e pense. Aprenda a defender-se no curso Autodefesa Psíquica e Visualizações Curadoras. Como analistas do comportamento,
precisamos reconhecer que fazemos parte destas contingências. Os nossos sentimentos de impotência, a nossa inação, contraditoriamente, podem ser consequência da possibilidade que temos de analisar toda a complexidade do fenômeno que chamamos violência. E talvez seja esse nosso primeiro problema, que contingências nos fariam passar do conhecimento que já temos para a ação que queremos ter. Onde nós devemos começar. Então, na realidade, o texto é mesmo uma provocação. A gente acha que o conhecimento está dado. Está dado, e daí acho que o Sidman foi mesmo o melhor modelo que a gente teve nesse encontro, né? Ele está dado naqueles experimentos que a gente parece que começou a ter vergonha de achar que fez. Ele está dado nas sistematizações produzidas a partir de laboratório. E em extrapolações que alguns behavioristas mais ousados fizeram. Você está entre eles. Só que falta alguma coisa, quer dizer, não é falta de conhecimento, é falta, talvez, de um conhecimento especial. Como que a gente vai passar, fazer com que esse conhecimento passe a controlar a nossa ação, como que a gente supera as consequências mais imediatas. O Sidman, você disse, eu contribuí muito para muitas pessoas trabalhar na área de várias décadas, e ele contribuiu muito para isso, contribuiu agora para sistematizar muito. Mas ele deu a resposta, porque hoje ele está trabalhando em Valência, né, pelo estímulo, e eu perguntei para ele ontem, bom, literalmente hoje agora, né, eu perguntei para ele, e agora, esses dias, né, agora, nesse momento, o senhor está trabalhando, ele disse, eu estou pegando o resultado, o procedimento, o resultado de vários experimentos que foram feitos, que eu fiz, que o Ivan fez, outras pessoas fizeram, que eu tenho acesso, de ensinar, eu venho ensinando há muitos anos, desde 70, discriminações, linguagem, e transformando isso em programas. Eu pretendo reivindicar uma salinha lá no centro, botar tudo isso em computador e trazer crianças para aprenderem com esses programas. Então, ele analisou contingências, como vocês analisaram aqui, e hoje ele está pegando essas contingências e transformando isso em programas de aprendizagem. Então, dentro da denúncia que passou, tem um curso simples para fazer construção. E é isso que ele está fazendo. Ele continua dando resposta. Continua. Ele está ensinando crianças deficientes mentais com procedimentos especiais. Está sistematizando o laboratório dele e outros. Literalmente é isso que ele está fazendo. Ele está pegando artigos do GEAB, relendo o procedimento, pegando aqueles procedimentos e controlando isso no computador. Isso. Maria Amélia. A denúncia já passou de um tipo de denúncia, sim, onde a violência era, claro, explícita, você só não podia declarar que sofria dela. Mas o que elas fizeram, eu acho que assim, essa violência já está sutil, que já nem se dá conta mais de que algumas coisas são violentas. Não está sutil, graças a Deus, está assim, no jornal. Mas isso que ela é manchete, ela tem no jornal, ela tem na sessão de cotidiano. Se eu tratar de psicologia, você não faz a menor analogia com isso. Nossa, as pessoas se dão conta. Aliás, era isso uma das coisas que eu ia dizer aqui. Por exemplo, naquela história que vocês disseram, vocês sinalizaram muito bem as condições. Mais alto. Maria Amélia, só um minutinho, eu preciso dar um aviso. Há um carro, um tipo de chapa CAW0301, que parece que está dessa sala, está impedindo a saída de um caminhão. Obrigada. Vocês deram uma
receba um salário, que ela receba 2, 3, 4. Ela está se explicando um monte de coisas. Ela vive sobre o mesmo da dívida. Ela está realmente se auto-controlando, a impotência, a amargura que você fala, não é só porque alguém arrumou a casa, ou isso, aquilo, não sei o quê, que bateu com o cacete, não sei o quê. Ela simplesmente não pode nem se sentir melhor, ou se sentir, ou comprar um pouco mais de comida, ou até visitar o zoológico se não é fechado. Eu no começo disse isso. E os animais, se você comparar um indivíduo que come uma assim assado, com aquele que não come nada, aliás, se você comparar esse que não come nada com os animais que comem no zoológico, os animais também são conformes. O zoológico é fechar as fronteiras. Eu queria fazer um pequeno comentário sobre não sobre as falas de vocês especificamente, mas sobre a questão de abordar o tema. Eu acho que a gente já passou da hora de começar a discutir temas que são relevantes no dia a dia e que a gente sempre, como vocês colocaram em outro contexto, empurra com a barriga. A questão da violência, por exemplo, é uma coisa que está aí há muito tempo e que nós, analistas de comportamento, de uma forma ou de outra, temos ou no sentido impotente pela situação, ou simplesmente nos esquivado de enfrentar essa situação. E vocês citaram alguns exemplos aí, por exemplo, da questão do futebol, né? Eu tentei acompanhar todos os comentários que saíram nos jornais na época e, infelizmente, não apareceu nenhum analista do comportamento para fazer uma análise mais contextual. A melhor análise foi do chefe da torcida organizada do Palmeiras, que foi preso. Foi a melhor análise contextual feita na época, tentando explicar o que significava participar de uma torcida organizada.